Olá! Nesta aula nós vamos estudar as referências às células que podem ser feitas de forma relativa ou de forma absoluta. Então, vamos supor que a gente quer fazer o gráfico de uma parábola e, primeiramente, a gente tem que calcular os pontos x e y desse gráfico. Então, a gente sabe que a equação da parábola ela é dada por essa expressão, y igual a, se a gente tem um coeficiente a vezes x elevado ao quadrado, mais b vezes x, mais c. Então, essa é a fórmula padrão da parábola. Vamos, então, calcular os valores, considerando a igual a 1, b igual a 2 e c igual a 6. A gente vai calcular esses valores para x variando de menos 10 até 10, com intervalo de 1. Então, a gente já viu isso nas aulas anteriores como faz. Vamos colocar aqui menos 10, menos 9. Aí a gente já tem um intervalo aqui de 1. E vamos copiar até que a gente tenha o valor 10. Pronto. Então, nós temos já os valores de x. Vamos agora calcular os de y usando uma equação. Então, vamos primeiramente fazer apenas para esse primeiro valor. Então, a gente vai fazer igual a. O nosso a é o b2, vezes o x ao quadrado. A gente vai já ver funções. A gente vai ver como é que a gente faz para elevar ao quadrado de uma maneira diferente do que a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer x ao quadrado como sendo x vezes x. Como eu falei para vocês, a gente vai ver como faz isso com uma função em uma das próximas aulas. Mais o b vezes o x mais o c. E a gente aperta Enter e temos então o valor 86. Então, o primeiro ponto da parábola é menos 10 e 86, para x e y respectivamente. Bom, a gente tem a equação aqui. Em princípio, bastaria que a gente copiasse, como a gente viu nas aulas anteriores, para cá, né, para as outras células. Automaticamente, né, o número das linhas vai ser atualizado. Mas quando a gente faz isso, acontecem erros. E isso tem a ver com o fato de que, quando a fórmula é atualizada, ela é atualizada com o número da linha, independentemente do termo que está sendo modificado. Por exemplo, aqui a gente tem B2 vezes A7 vezes A7 mais B3 vezes A7 mais B4. Na linha seguinte, a gente tem B3 vezes A8 vezes A8 mais B4 vezes A8 mais B5. E não era isso exatamente que a gente queria. Por quê? Os nossos valores de A, de B e de C, eles têm que ficar constantes. São essas três células. Quando a gente modificou, a gente fez a cópia para cá para baixo, o B2 se transformou em B3. Mas ele deveria ter continuado B2. Se você está gostando deste curso, conheça os nossos outros cursos na área de engenharia na plataforma Udemy. Desta forma, você dá força ao seu currículo, aprende e contribui para o nosso canal. Se você precisar ou quiser do certificado deste curso, ele também está disponível na plataforma para inscrição. Não esqueça de enviar sugestões de conteúdo de novos vídeos nos comentários. O B3 se transformou em B4, mas ele deveria ter continuado B3. E o B4 se transformou em B5, mas ele deveria ter continuado B4. Por outro lado, a variação do x foi correta. Então, A7, que era o menos 10, o valor do x igual a menos 10, foi atualizado para A8, está certo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dizer para a planilha que, à medida que a gente fizer essa cópia dessa equação, esses valores aqui dessas células não serão alterados.
A gente não está fazendo aqui uma modificação da coluna. A gente só está modificando as linhas. Então a gente vai bloquear essa atualização dessas 3 células, especificamente da linha de cada uma dessas células. Como é que a gente vai fazer isso? Usando o operador que é esse cifrão. Então a gente vai bloquear essa célula, especificamente a linha dela, né? Especificando cifrão 2. Da mesma maneira aqui, B cifrão 3. Da mesma maneira aqui, B cifrão 4. Com isso, à medida que a gente faz a cópia agora, essas células que estão com o cifrão, elas não serão alteradas. E aí a gente tem o cálculo sendo feito corretamente. Notem que continuou aqui, né, na linha 8, continuou B2, B3 e B4. E agora sim a gente teve o resultado esperado. Pode acontecer da gente também ter que fazer, né, o bloqueio da coluna. Além da linha, como a gente fez aqui, o bloqueio da coluna. Não é tão comum, mas quando isso acontecer, você usa também o cifrão na coluna que você quer fixar. É isso aí, até a próxima!